O revezamento da tocha olímpica teve início no Brasil. Após cerimônia no Palácio do Planalto, o símbolo dos Jogos passou por diversas personalidades e se exibiu no solo, no ar e na água. E assim vai ser até a abertura no Rio de Janeiro. Moradores de mais de 300 cidades poderão ver a tocha olímpica de perto. A chama olímpica recebeu uma saudação especial da controladora de voo na entrada do espaço aéreo brasileiro. Desejamos que a chama acesa represente não apenas a conquista da vitória, mas a certeza que teremos uma competição com paz, união e amizade entre as nações. Escoltado por 2 caças, o avião sobrevoou a esplanada dos ministérios. No aeroporto de Brasília, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro exibiu o símbolo olímpico tão aguardado. Esses jogos extraordinários, as instalações estão prontas, a reação de todo o Brasil será de muita união. A próxima parada foi o Palácio do Planalto, onde estava a presidente Dilma, que, por causa do processo de impeachment, corre o risco de não participar da cerimônia de abertura dos Jogos. O Brasil será capaz de, mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia do nosso país, saberá conviver, porque criamos todas as condições para isso, com a melhor recepção de todos os atletas. Na rampa, a presidente acendeu a tocha olímpica e passou para as mãos da jogadora de vôlei, Fabiana. A gente se prepara aí 4 anos para esse momento, então querendo ou não, esse frio na barriga, essa ansiedade de começar os jogos, para ver como que vai ser. A gente sabe aí que vamos ter pressão, a gente sabe da nossa responsabilidade. Fabiana começou o revezamento passando pelo Congresso Nacional e a Catedral. Depois foi a vez do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. No chão ou no céu, a chama olímpica estava lá. No espírito aventureiro, desceu de rapel na Ponte JK, andou de barco no Lago Paranoá e de helicóptero chegou ao Estádio Nacional Mané Garrincha. 143 atletas e torcedores participaram do revezamento em Brasília. Ao longo de 94 dias, o símbolo vai percorrer 120 mil quilômetros em 330 municípios em todo o país. Dia 5 de agosto, a tocha chega ao Rio de Janeiro para a festa de abertura no estádio do Maracanã. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O sistema de alerta contra riscos de deslizamentos parou de funcionar em 12 cidades do interior do Rio e da Baixada Fluminense. Há 6 meses, o Estado deixou de pagar a empresa responsável pelo serviço. A rua onde ficava a casa de Cristiane partiu ao meio. Ela, o marido e o filho sobreviveram a um deslizamento no Morro do Bumba. A tia e 5 primos foram soterrados. O tempo fechou, começou a chover, é fechar os olhos e ver tudo. Passa um filme na mente. 48 pessoas morreram em consequência do temporal em Niterói. 7 continuam desaparecidas. Um ano depois, quase 1.000 pessoas também foram soterradas por deslizamentos na região serrana do Rio. Depois das tragédias, a Defesa Civil Estadual mapeou as áreas de risco e desenvolveu um sistema para alertar os moradores. Sirenes foram instaladas em centenas de comunidades no estado. Milhares de pessoas receberam treinamento para abandonar suas casas quando o equipamento é acionado. Na capital e na região serrana, o sistema está sob a responsabilidade das prefeituras. No interior e na Baixada Fluminense, o alarme é operado por uma empresa contratada. Este contrato atende a 12 cidades. Em cada comunidade são 4 sirenes. O alarme disparado alcança um raio de 3 quilômetros para alertar os moradores do perigo. Sol e céu azul, e para alívio dos moradores, os alto-falantes estão em silêncio. Mas e se o tempo mudar? Teremos problemas. As sirenes vão continuar mudas e quem deveria receber o alerta do perigo vai ficar sem essa importante informação. O sistema está inoperante desde o final do mês passado. Há 6 meses, o Estado deixou de pagar a empresa que faz a manutenção. A dívida está perto dos 5 milhões. A empresa não tem capacidade de manter mais esses custos, né, por um prazo indefinido.
A notícia deixou os moradores tensos. Muitas vezes a gente está dormindo, não está vendo a chuva que está caindo e ela alerta. A gente não vai saber se vai deslizar ou não, se vai acontecer ou não. Com a sorte não dá para contar. E sem recursos, a Secretaria Estadual de Defesa Civil propõe que a manutenção e a operação do sistema em 180 comunidades sejam assumidas pelos municípios. A produção da indústria brasileira teve queda de mais de 11% no primeiro trimestre deste ano. Segundo dados do IBGE, é a maior retração do período desde 2009. No Rio Grande do Sul, o setor de veículos automotores já demitiu centenas de funcionários. Foi por telegrama que Anderson ficou sabendo que estava desempregado após 10 anos na empresa. Hoje ele voltou para assinar a rescisão. A gente sabe que o mercado de trabalho hoje em dia está em crise e está difícil arrumar uma vaga de trabalho, nesse momento. Não sei o que fazer amanhã. O Anderson está entre os 300 funcionários dispensados no complexo industrial da General Motors, na Grande Porto Alegre. Em nota, a empresa explica que as demissões foram provocadas pela queda de 26% nas vendas desde o início do ano. Agora, essas pessoas se juntam aos 11 milhões e 100 mil desempregados no Brasil. O pátio lotado de carros é o reflexo da redução nas vendas. E para ajustar o estoque, a indústria produz menos. O desempenho do setor de veículos automotores caiu 27,8% nos 3 primeiros meses deste ano. No acumulado do primeiro trimestre, a indústria brasileira apresentou um recuo superior a 11%, o maior desde 2009. Diante disso, o crescimento de 1,4% apresentado de fevereiro a março deste ano é insuficiente para melhorar a economia. Ainda não vai ser uma retomada no sentido de que tudo vai ficar bom rapidamente, mas pelo menos paramos de piorar e vamos começar suavemente a aumentar a produção. No Rio de Janeiro, uma grande quantidade de plantas aquáticas apareceu em vários pontos da cidade. As gigogas indicam poluição na água. Nesta lagoa, na Barra da Tijuca, os moradores reclamam que as plantas prejudicam o uso das embarcações. As folhas ficam presas nos motores dos barcos. O Ministério Público Federal, que investiga o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, entrou com uma ação contra as empresas Samarco, Vale e PHP Billington, a União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A ação, com mais de 200 pedidos, busca a reparação dos danos sociais, econômicos e ambientais. Um argentino foi preso em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, transportando quase 3.500 munições de fuzil. Os policiais encontraram o carregamento escondido no interior das portas do veículo. Em Contagem, Minas Gerais, uma ideia criativa vai ajudar muita gente que mora na rua durante o frio nos próximos meses. Os moradores da cidade estão doando agasalhos em cabides espalhados pela cidade. Seria um armário ou uma árvore? Bom, na verdade, as duas coisas. Uma invenção bem curiosa, né? Interessante, muito bom. Bem criativo. O cabide solidário foi ideia do Marlon. É uma campanha do agasalho diferente. Mas as placas penduradas na árvore já explicam tudo. Ei, morador de rua, está muito frio aí. Pegue um destes. Um amigo meu viu uma ação parecida no Facebook e me mandou a foto da ação. E eu adaptei para a realidade que a gente tinha aqui, né? E é fácil distribuir calor humano. Sabe aquele casaco esquecido no armário? Você pega e coloca em um dos 4 cabides espalhados pela cidade. Logo aparece alguém que precisa. Eu tenho vindo aqui todo dia monitorar e nunca encontrei ele vazio. O projeto seria colocado em prática apenas em junho. Mas como as temperaturas na região metropolitana começaram a cair mais cedo, foi antecipado. Para esta noite está prevista a mínima de 11 graus em Contagem, onde os cabides foram colocados. Custa nada, colocar uma roupinha ali, fazer a nossa parte, acho que vale a pena. A quarta-feira amanhece fria e com risco de nevoeiro sobre o sul e o sudeste do país. O fenômeno acontece em dias de céu aberto. As baixas temperaturas fazem o vapor de água condensar e formam uma nuvem bem perto do solo.
Hoje a neblina fechou o aeroporto de Curitiba pela manhã. Amanhã isso pode trazer transtornos do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. À tarde faz 28 graus no Rio de Janeiro e 33 em Cuiabá. O calor e a umidade provocam temporais na região norte. Pancadas de chuva entre Maranhão e Ceará, parte da Bahia e de Santa Catarina até São Paulo. Faz sol do Rio Grande do Sul ao interior do Nordeste. Em São Paulo, pode chover isolado à tarde. A mínima é de 14 e máxima de 22. Em Natal, faz 31. Em Palmas, 34. Em Florianópolis, a máxima não passa dos 24 graus. Dezenas de estudantes invadiram na tarde de hoje o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os manifestantes querem a instalação de uma CPI para investigar os desvios de dinheiro da merenda escolar. O protesto interrompeu uma sessão no plenário. Houve um princípio de tumulto. O deputado João Paulo Rilo, do PT, chegou a empurrar um policial militar. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, é um dos investigados por suspeita de envolvimento na máfia da merenda. O deputado nega a ligação com a quadrilha. O presidente da Assembleia Legislativa informou que vai entrar com medidas judiciais para que os alunos deixem o prédio. Numa decisão inédita, a Justiça de São Paulo deu ganho de causa a uma aposentada que foi enganada por uma empresa na revisão do benefício do INSS. Ela receberá de volta todo o dinheiro que pagou, além de uma indenização. O alerta para a dona Isaura chegou na casa dela. A carta dizia que ela poderia pedir revisão para receber até 40% a mais de aposentadoria. Incluiu o nome do INSS, então eu nunca tinha recebido uma carta assim do INSS. A carta foi enviada pela Associação Nacional de Seguridade e Previdência, que funciona neste prédio, no centro de São Paulo. Quando foi ao local, dona Isaura ouviu que poderia receber também um bom valor do INSS em benefícios atrasados. Eu podia receber até 20 mil reais. Eu vi tanta gente lá, digo, então não é só eu que estou perdendo, é muita gente. Mas aí veio a condição. Ela teria que se filiar à associação pagando R$ 1.700. Perguntou se eu tinha cartão. Eu passei o número e ela já fez 12 vezes. Depois de pagar várias parcelas, ela ficou desconfiada e procurou o Sindicato dos Aposentados para receber orientação de uma advogada. A aposentada entrou na justiça para provar que havia sido enganada e venceu o processo. A empresa foi condenada a devolver tudo que a dona Isaura gastou com correção, além de pagar uma indenização de R$ 3 mil por danos morais. Na sentença, o juiz Carlos Eduardo Prata Vieira afirma que a associação deve responder pela prática abusiva de prometer à aposentada revisão no benefício para induzi-la a se associar. O judiciário hoje passa a entender como golpe esse tipo de atuação contra o idoso, que é mais vulnerável do que qualquer outro cidadão. Fomos até a sede da Associação Nacional de Previdência e Seguridade, mas ninguém quis gravar entrevista. Para a dona Isaura, a sentença foi um alívio. Ele sabe que eu sou leiga, eu não entendo de nada, não entendo, eu não tenho faculdade, eu não tenho nada disso, então para ele é um prato cheio. Em nota, o departamento jurídico da empresa afirmou que irá cumprir a determinação judicial. Em menos de 24 horas, moradores da Zona Sul de São Paulo foram rendidos em frente ou bem próximos de casa e acabaram mortos por criminosos. Os assaltos aconteceram em regiões onde a insegurança é uma preocupação antiga. Os tiros atravessaram o vidro. Clóvis Rufo tinha 60 anos e morreu quando saía de casa. Os criminosos fugiram sem levar nada. A polícia investiga se foi execução ou tentativa de roubo. Tem muito assalto, entendeu? E nós precisamos mesmo uma base comunitária aqui embaixo. No Rio Pequeno, no sudoeste da capital, os moradores também estão com medo. A filha do dono desta casa chegava de carro. 2 homens em uma moto anunciaram um assalto. O pai viu o que estava acontecendo e saiu com uma faca. Um dos criminosos atirou. Ronaldo Barbosa Braz, de 60 anos, foi levado ao hospital, mas não resistiu. Há muito desespero, a mulher dele se desesperou, a gente ajudou a socorrer tudo, mas... Um assaltante fugiu e o outro foi preso.
Segundo os vizinhos, o seu Ronaldo tinha medo de assaltos. Ele morava aqui nesta rua havia 33 anos. Pensando na segurança, o aposentado e outros moradores queriam instalar câmeras de vigilância por toda a rua. A gente ia colocar uma câmera coletiva, o vizinho da frente estava organizando aí, mas não chegou a dar tempo nem de colocar essa câmera, né? O pessoal já... O latrocínio, o roubo seguido de morte, teve queda em São Paulo. Mas a sensação de insegurança permanece. Está tendo muito assalto, muita frequência. Na madrugada, a vítima foi um policial militar. Os investigadores acreditam que os criminosos iriam roubar a moto, mas identificaram que a vítima era um policial e atiraram. A moto acaba sendo muito visada pelos marginais, né? Grande parte da cidade, né, aqui na Zona Sul, os marginais eles tentam fazer vítimas, né? É um veículo muito visado pelos marginais. Agora, nossa série especial, as drogas modificadas quimicamente são o mais novo desafio da polícia. Cientistas a serviço do tráfico internacional alteram as fórmulas que já são conhecidas e o risco para os usuários é ainda maior. Veja na reportagem de Leandro Estoliar e Cleisla Garcia. Na noite de São Paulo, a droga sintética é vendida no meio da rua. O carregamento é disputado e os traficantes oferecem ali mesmo, sem nenhum pudor. A droga sintética é produzida em laboratórios clandestinos, fora do país, mas que chega com facilidade a casas noturnas, festas e eventos de música eletrônica no Brasil. A droga pode estar aqui ou ali, escondida em qualquer lugar. Encontrar um traficante no meio de tanta gente é o primeiro desafio para impedir a distribuição da droga, mas nem sempre é fácil. A Polícia Federal apreendeu nos 2 primeiros meses desse ano, no aeroporto de Guarulhos, 217 quilos de drogas sintéticas. No mesmo período de 2015, foram 159 quilos. Veja este rapaz de calça jeans e casaco preto. Ele aguarda a bagagem na esteira. Logo depois é abordado pelos agentes da Polícia Federal. O passageiro de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi levado até a delegacia. Os agentes abrem a mala. E descobrem um pó branco escondido num fundo falso. Mais de 5,8 kg. O carregamento vai para a análise. O que parecia ser cocaína, na verdade, era pó de metanfetamina, o suficiente para produzir mais de 800 mil comprimidos de êxtase. A droga seria vendida em festas, como aquela que vimos no início da reportagem. O aeroporto é a última barreira para os traficantes que chegam ao Brasil. Passar por aqui significa conseguir sucesso no negócio. E com a ajuda de cientistas, os criminosos criam maneiras sofisticadas para isso, como até modificar a composição química da droga para passar pela alfândega brasileira e enganar a Polícia Federal. As drogas modificadas viraram um dos maiores desafios dos peritos. Quando os cientistas do tráfico alteram a fórmula, mudam também o resultado dos testes feitos pela polícia. E quando você faz uma modificação estrutural que obtém uma molécula nova, essa molécula ainda não vai estar no banco de dados. E se a droga não aparece na lista de medicamentos proibidos pelo governo, transportar o produto deixa de ser crime? A polícia não tem ideia do que está acontecendo, porque é um comprimido como qualquer outro. Não tem marca, não tem nome, etc. E a polícia só vai descobrir que é uma substância ilegal a partir de denúncias ou então um monitoramento contínuo de todos os lugares onde é baladas, boates. Um computador mapeia a composição da fórmula e compara o medicamento com outros que já fazem parte da lista. É como se tirasse a impressão digital da droga. E a probabilidade de ser esse sal de cocaína, 86,92%. E a gente pode aqui fazer uma sobreposição e você vê que
Tá bem parecido, né? Bem parecido com o padrão de cocaína que a gente tem. Quando laboratórios da Polícia Federal não conseguem rastrear os produtos suspeitos, pequenas amostras são enviadas para esse centro em Brasília. O nosso objetivo é identificar qual a substância ativa que tem efeito psicotrópico naquele material apreendido. Equipamentos precisos identificam os compostos químicos. Ervas de todos os tipos, comprimidos, cartelas que lembram pequenos adesivos. Muitos não têm uso proibido no Brasil, ainda, mas são drogas poderosas com efeitos avassaladores. Essas substâncias são apreendidas e encaminhadas a laboratórios especializados como esse daqui, da Polícia Federal em Brasília, onde 19 peritos trabalham pesado para tentar identificar o princípio ativo dessas mesmas substâncias. É o chamado mapeamento das novas drogas no Brasil. Muitas delas já proibidas nos Estados Unidos e em países da Europa, mas que chegam até aqui à procura de novas rotas, novos consumidores. Pode classificar grupos químicos que vão fazer referência a um determinado grupo de drogas sintéticas. Antes mesmo de aparecer, aquela substância ela já vai estar controlada por meio desse grupamento químico padrão. Quando fica comprovado que a substância é um entorpecente, ela entra para a lista negra da Anvisa e passa a ser proibida. Mas os laboratórios a serviço do tráfico modificam as fórmulas rapidamente e criam uma nova geração de viciados sintéticos. Uma das substâncias apreendidas teve a fórmula alterada para ser mais perigosa que o LSD. A droga batizada de N-Bome é um alucinógeno ainda mais potente. A reação no organismo é tão forte que muda a noção de realidade e aumenta o risco de overdose. Tem aquele efeito alucinógeno, mas que é muito mais forte do que... Um efeito muito superior ao do LSD normal. A lista de proibição da Anvisa já tem hoje 11 variações do N-Bome. Uma delas causou a morte de um estudante universitário em 2014. Vitor Hugo dos Santos, de 20 anos, havia usado a droga numa festa e acabou se afogando. O corpo só foi encontrado 3 dias depois, na raia olímpica da USP. A agência europeia que monitora o surgimento de novas drogas descobriu só no último levantamento mais de 140 novas fórmulas sintetizadas usadas como entorpecentes. São consideradas drogas novas no mercado paralelo e, por isso, ainda não são proibidas no Brasil. Esses cientistas do mal estão sempre produzindo uma substância nova para satisfazer esse apetite voraz que nossos jovens têm por emoções novas, excitações novas. As drogas sintéticas estão entre as 20 mais perigosas do mundo. Dependendo da pureza e da quantidade ingerida, podem causar parada cardíaca e até falência cerebral. Marcos sofreu as consequências do uso das drogas sintéticas. Consumiu até não poder mais e perdeu a fase da adolescência. Comecei a usar mais e o efeito foi ficando cada vez menor. E como o êxtase já vinha me dando pouco efeito, né? E a cocaína já me dava mais efeito do que o êxtase. E assim, o meu vício foi progredindo cada vez mais. Eu estava chegando perto da morte mesmo. Aos 28 anos, Marcos está internado numa clínica de reabilitação e luta para voltar a ter uma vida normal. Eu não posso mais voltar, né? Mas eu posso construir uma nova história daqui para frente. Eu tenho que aprender com o meu passado e ter amor pelo meu presente e ter fé no meu futuro. Eu penso assim hoje. O Jornal da Record termina aqui. Se você quiser rever na íntegra as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com o reality Power Couple Brasil. Em uma prova eletrizante, o clima vai esquentar e mais um casal será eliminado do jogo. Uma ótima noite para você. A gente te espera aqui no JR amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã.